Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Eu sou o Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce. Estou aqui com o meu companheiro Henrique Gasperoni, CEO, Fala, CEO da LiveU. Obrigado, mais uma manhã fria aqui na cidade de São Paulo, né? Você tá de camiseta, eu tô de blusa aqui. Pois é que eu estou aqui imaginando que o calor da conversa até o final, né? A gente vai ficar com calor, aí tirar o agasalho durante prejudica, né? E hoje é dia 3/6/2022, nós estamos conversando aqui, né, Henrique, sobre colocar a data do podcast. Muitas vezes a gente tá ouvindo, não sabe se o Elon Musk já passou pelo Brasil, não passou, se o Bolsonaro foi eleito, não foi. Então é bom a gente saber a data, né? Porque o pessoal lá de 2025 que está escutando a gente agora, para saber como era o mundo nesse momento. Como era o mundo, né, em 2022, né? E como não pode faltar, fica a lembrança para vocês nos seguirem em todos os agregadores de podcast e no canal do YouTube, né? E para quem gosta, deixa o like, compartilha, faz aquele conteúdo lá para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Com certeza, com certeza. Porque aqui na sala de aula, que é uma extensão das nossas salas de aula, né? A escola de comércio, porque o e-commerce é o quê? É comércio com E na frente, né? A gente inventou aqui o E, 8.000 anos depois do homem começar a fazer comércio, a gente inventou o E para melhorar as relações, porque no final das contas é criar confiança, resolver necessidade, criar desejo, né? O problema de marketing que a gente tem que solucionar para os nossos clientes. Então, 8.000 anos depois, a gente desenvolveu toda essa transformação digital, colocamos esse E, mas para falar com o pé no chão, de negócios, de comércio. E a gente traz, então, aqui vários convidados e a gente busca justamente humanizar um pouco, né, essa nossa relação de quem constrói a Escola Superior de E-Commerce, ou seja, nossos alunos, nossos professores, conselheiros e alguns proeminentes, né, personagens do mercado que vêm aqui dividir as trajetórias, as experiências, né, o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento profissional. E assim a gente, então, consegue trazer muitos insights, muitos aprendizados, o que complementa toda a nossa experiência construída na nossa escola de negócios, né? E hoje, né, a gente trouxe um convidado especialíssimo, né? Fernando Mulan. Fernando Mulan. Tudo bem, meu caro? Ô, gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora boa madrugada. Conteúdo digital, formato assíncrono, né? E a gente não sabe o que ele está fazendo, né, nesse momento, né? Espero que você esteja em boas mãos, né? Está correndo, está no carro, lavando louça. Espero que esteja em boas mãos, ouvindo esse conteúdo com muita atenção, né? É isso que eu mais amo no podcast, que a gente pode ouvir a hora que a gente quiser, né? Eu gosto de deixar meus filhos na escola e eu ligo o podcast e vou aprendendo até chegar no destino, né? É um super complemento de conteúdo, informação para o dia a dia, né? E o Fernando Mulan, né? Para quem não o conhece, para os nossos alunos, todos com certeza já tiveram aulas com ele, né? Mas o Fernando Mulan, ele é um dos principais especialistas brasileiros em transformação digital, marketing e inovação. Dá aula em todos esses setores, né? Ele atuou como executivo nas mais diversas empresas e setores, né? Passando por grandes empresas como Telefônica, Cirela, Nokia, Grupo Pão de Açúcar, GE, General Electric, né? Claro, Banco Citibank, Ultragaz. Porém, eu acho que assim, um dos momentos aí mais importantes da carreira do Fernando foi como diretor, 6 anos e meio diretor da Vivo, né? Liderou lá todo um processo de transformação digital. E há quase 2 anos ele se aventurou aí como sócio de uma empresa, boutique de business performance chamada Sponsor RB. Né? Sponsor B, perdão. Tranquilo. Sponsor B. E, além disso, cofundou a Malbec Angels, é mentor de startups, colunista, palestrante, já tendo inclusive participado de TEDx, né? Sim. Quantas vezes? Eu fiz um TEDx ano passado, que experiência maravilhosa, né? Porque eu tive uma experiência corporativa, essa história é ótima, vou começar contando ela. Na época de Vivo, eu tive a oportunidade de acabar de chegar na empresa e caiu no meu colo um projeto que era um TEDx do Grupo Telefônica, que é um grupo multinacional, e eu fui o coordenador do encontro de pessoas do mundo inteiro, mais de 20 países, aqui em São Paulo, onde nós estamos agora, né? E depois eu fui convidado para ser palestrante já fora do mundo corporativo no ano passado. Fui falar um pouquinho sobre o futuro das conexões, uma visão um pouquinho otimista, que as pessoas estão muito negativas sobre o futuro.
E eu sou um otimista por natureza, então eu fui falar sobre uma visão mais positiva do que as conexões trazem para a sociedade, para o e-commerce, enfim, para todas as dimensões dela, né? E conseguiu em 18 minutos o desafio? Foi 16. Fez em 16 minutos. 16 minutos. Eles tinham reduzido para 16 minutos. Ah, é? Era 18, né? Era 18, aí nesse evento eles pediram para a gente fazer em 16. Lá não é muito tempo. Cara, assim, um evento assíncrono, sem plateia, gravando, parado, estático no mesmo lugar. Então quem olha o vídeo não percebe. A gente ia ficar parado, quase brincando de estátua, né? Um dia eu chego lá, viu? Esse palestrante. Mas é TEDx, maravilhoso, né? uma experiência de vida, Um, assim. né? Eu fiquei muito honrado, muito honrado. Isso é um legal, privilégio. legal. E ele acabou, né? Falar em honra, né? Acabou de ser eleito pela ABEND, Academia Brasileira de Marketing de Dados, para o Hall of Fame, né? Também foi uma super aí. Assim, minha mãe até chorou quando soube, né? Quando eu comentei com ela, mandei o áudio que eu recebi da comunicação, eu estava viajando a trabalho. E foi uma surpresa tão grande, cara. Porque a gente acho que vai poder explorar um pouco da história e trajetória, mas claro. Eu vim super de baixo, a família... como a maioria das famílias brasileiras, né? E aí, chegar, de repente, um reconhecimento desse. O primeiro Hall of Fame da ABEND foi o Vitor Tivita. Nossa. Então, assim, o negócio para mim foi muito marcante. Devo receber uma premiação em setembro. Mas, cara, Parabéns. Vamos acompanhar. Eu nem sei, deve estar faltando gente melhor no mercado. Eu tô falando sério, assim. Agora, o mais curioso, né, é que o Fernando, ele é graduado em engenharia química pela Unicamp. Ele começa como engenheiro químico, né? Você vai contar essa história, né? Aí se especializa em MBA Executivo Internacional na FIA USP, né? E aí um monte de cursos ao redor do mundo, né? Kellogg nos Estados Unidos, INSEAD na França, Cambridge no Reino Unido, Vanderbilt nos Estados Unidos e Lingnan University na China, né? E agora aqui, né, há mais de 3 anos, né, vem dando aulas pela Live University, ESPM e Execom, né? É isso aí. Quer dizer, esse momento o professor começou de uns 3 anos para cá. Eu faço há muitos anos, mas eu fazia em geral em caráter gratuito. Com um dos nossos parceiros aqui da Live University, que é o Marcelo Oliveira, na época que ele tinha a própria empresa, inclusive, que fazia isso, que hoje ele já trabalha com outro tipo de solução. A Jump? Na época de Jump Education. Eu dava aula com ele, e assim, para algumas turmas dele. Você sabe que quando eu resolvi fazer o primeiro curso, cara, não tinha nem... Noção, né? Não tinha a mínima ideia e tal. Eu queria fazer um curso e eu conheci o Marcelo pelo mercado de área digital e tal. O Marcelo é um grande amigo, parceiro que eu tenho na vida. E eu cheguei para o Marcelo e falei, Marcelo, cara, tô com uma ideia de fazer um curso e tal. Ele, vambora. Daí a gente fez junto e tal. Então, que cara, legal. aqui é parceiraço. Eu dei aula com ele, sei lá, acho que de 2005 a 2009, mas assim, ou de sábado, ou uns dias mais malucos possíveis, porque eu queria praticar, entendeu? Sim, sábado, sim. E aí, bem ou mal, eu gosto muito de contribuir com isso, porque para mim não é minha principal fonte de renda. Eu faço por prazer, faço porque gosto, faço para complementar meu conhecimento. A gente aprende mais dando aula, né, Jean? Você e Henrique sabem disso. A gente aprende mais dando aula do que ensina, né? William Glasner fez, né, a matriz do ensino, que mostra que 90% do aprendizado está quando nós ensinamos, porque a gente tem que estudar muito, né? Para chegar numa sala de aula dominando o assunto, a gente passa por um processo de aprendizagem. Por isso que eu digo, às vezes, que dar aula é um ato egoísta, porque no final quem aprende mais é o professor. É verdade. E aí eu comecei desse jeito. Obviamente que quando eu resolvi mudar minha carreira, que acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, quando eu tomei a decisão de fazer uma mudança radical de carreira, construir minha carreira atual, dar aula era parte fundamental do que eu gostaria de fazer e faço, né? Não, então começa do início. Conta pra gente, você falou, né, que veio de uma família humilde. Conta um pouquinho essa trajetória aí. Cara, eu vou tentar resumir. Minha vida é meio Forrest Gump. Eu já passei por tornado, numa fábrica aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. Eu tava num mini... Sabe aqueles mini tornado que agora aparece direto? Antigamente não tinha nem internet, né? Eu sobrevivi a um negócio daquele na fábrica que eu era estagiário. Destruiu a fábrica em 2 minutos. Nossa. Destruiu a fábrica. E você estava lá dentro? Estava lá dentro. Estava eu lá dentro, correndo para tentar salvar alguma coisa, todo mundo correndo no desespero. Então, eu tenho desde histórias assim curiosíssimas como essa, até, sei lá, a Copa do Mundo, né? Eu fui para a Rússia em 2018, eu me fantasio, ponho peruca. Eu fui lá também. Entendeu? Cara. Tava lá? Eu estava na Rússia. Então, eu acabei fazendo vários sonhos, procurando realizar, né? Mas eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio. Volta Redonda é uma cidade famosa pela CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma usina, é a maior usina da América Latina. E por muitos e muitos anos foi considerado um projeto estratégico de governo. Então você tinha presença militar muito forte na cidade, teve uma greve geral na época da redemocratização,
mataram operários, e eu era estudante, então imagina assim, a gente correndo para casa porque, olha, tá tendo bala para todo lado, não tinha internet, não tinha né, os pais preocupados. Caramba. Então, eu nasci nessa cidade, o meu avô é carpinteiro, depois ele montou um bar lá, veio de Portugal, imigrante português, meu outro lado da família militar, e aí meus pais se conheceram em Volta Redonda, lá ficaram. Meu pai foi o primeiro filho que conseguiu estudar, né? Então ele é médico, trabalha na região, e acabou dando para a gente duas coisas muito importantes, que eu acho que quem está nos ouvindo tem essa prioridade de vida, provavelmente, né? O estudo. Então, assim, cara, com todas as restrições que a gente tinha, né? E não eram poucas, ainda mais nessa época de hiperinflação, década de 80. Meu pai, eu tenho 2 irmãos, então imagina, você criar vários filhos num contexto como esse, não era tão fácil. O estudo ele nunca negou, cara. Precisasse achar um livro, comprar alguma coisa e dar um jeito, botava isso na mão da gente. E valores, né? Boa alimentação, valores, o que ele podia fazer. O resto, ele falou, vocês têm que conquistar. Uhum. E aí, movido mesmo por essa força motriz da família, muito foco em ensino e tudo mais, eu fui para a Unicamp. Eu acabei passando em vários vestibulares, estudei igual um louco. E engenharia química por quê, né? O que e aí, provocou sabe aquela coisa de 17 anos de idade? Assim, eu tive colegas de turma que os caras falaram assim, eu literalmente fui fazer vestibular, joguei dados. Sei lá, computação. 2, engenharia. 3, medicina. Literalmente a gente tem minha turma assim, tá? Eu, na verdade, eu gostava muito de química. Muito, muito, muito de química. E aí, conversando com um tio, conversando com alguns amigos, os caras falaram, engenheiro vai olhar o processo. O químico vai olhar as reações, trabalhar no laboratório. Se você for engenheiro, o teu campo de trabalho pode ser um pouco mais amplo. Então você é engenheiro. Decisão tão imatura quanto essa, entendeu? Pouco madura, ainda mais naquela época que você não tinha informação. É interessante esse ponto, né? Até para quem está se desenvolvendo e profissionalmente tudo. Às vezes a gente começa assim, né? Eu, particularmente, comecei a administração de empresas, era mais ou menos o seguinte, olha, tem um negócio da família, né? E tem essa máxima que diz, né? Não sabe o que fazer, faz administração de empresas, que assim te abre todo mundo. Eu falei isso pro meu filho mais velho, que está fazendo psicologia, né? Ele não sabia o que fazer, depois escolheu psicologia. Eu falei a mesma coisa, Jean. Falei, cara, faz administração, é generalista, né? Uhum. Mas, poxa, eu fiz engenharia, aí fui para a Unicamp, morei lá em República. Não me arrependo nada de não ter tido internet nos meus tempos de estudante. Tem memórias que ficaram para lá enterradas. O que acontece na República que não fiquem eternas no YouTube igual a gente vai estar, nos agregadores de conteúdo, né? Deixa lá. A gente passou dessa fase, né? Mas dizem que tem que fazer menos loucura hoje em dia, né? Porque hoje em dia você está exposto, obviamente, a ser registrado. Todo canto tem um celular ali. Impressionante, cara. E câmeras, e monitoramento, né? Inteligência artificial aplicada. Mas, enfim, eu fiz engenharia química. Quando eu estava no meu 4º ano de faculdade, eu fiz estágio técnico nessa empresa que sofreu a intervenção tornado lá. E aí eu percebi que os principais empregos, os principais salários tinham muito a ver com a administração e com o negócio. Porque eu trabalhava muito na área da qualidade, uma área muito técnica, de produção, de operação, que é uma área fantástica, mas eu trabalhava ali mais focado nisso. E aí resolvi fazer um estágio no Grupo Ultra, na Ultragás, que era em São Paulo, então eu ficava em Nivide de fretado, entendeu? Eu acordava 4 da manhã, pegava o fretado, chegava aqui na Paulista. Esse trajeto da Corrida de São Silvestre, os caras têm que subir a Brigadeiro, o finalzinho ali. Quantas e quantas vezes não subi com passe de trabalho que eu tinha que pegar um fretado no topo da Avenida Paulista, eu trabalhava lá embaixo, que era onde era a Ultragás, e atrasado. Nossa, é verdade, tinha o prédio da Ultragás lá embaixo. Então eu ia lá, né, correndo, entendeu? Não tem mais aquele prédio ali da Ultragás? O edifício Ernesto Igel, eu acho que tem ainda sim. Esse cara, edifício Ernesto Igel. Eu comecei, assim, minha carreira de administração lá. E aí, era no programa de estágio disfarçado, resumindo uma história longa, porque isso não importa muito para quem está nos ouvindo. Eu acabei me apaixonando pelo tema, passei no programa de TI do Banco Citibank e aí eu comecei no Banco Citibank a trabalhar com marketing de dados e internet. Na época que a internet era discada, que ninguém sabia o que era, que não tinha R$1 para fazer nada. Então você estava formado já? Já formado. Já formado, aí fui trainee do banco, na época era um dos principais programas de trainee do Brasil, aí minha carreira deu uma estilingada muito grande. Legal. Porque dentro do banco eu fiz job rotation. O meu diretor de marketing era o Fábio Coelho, que hoje é o presidente do Google Brasil. Legal. O Fábio foi um cara que tinha uma origem também humilde, que olhou e falou assim, moleque, pelo menos ele parece que trabalha duro e quer aprender. Me deu mão, braço, é um cara que eu sou grato eternamente, falo aqui para quem quiser ouvir, é um cara muito do bem, me ajudou muito. E aí nisso abriu muita porta, porque eu entrei nessa área do digital. Digo, né? O profissional, ele tem que se mostrar, né? Ele está lá, você entrou numa função, aquilo é a tua vida. Você vai dar o teu sangue, você vai dar o teu melhor. E isso abre portas, isso traz oportunidades, isso faz as coisas
a roda girar, né? Ficar parado... O cara, exato, que se esconde, vai fazer o que foi pago para ser feito, vai ficar lá a vida toda. Né? Eu fui pago, você está fazendo, está ganhando, está fazendo a sua obrigação, está ganhando pela sua obrigação, vai ficar lá parado. Para você crescer na carreira, pelo menos é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu observo, você tem que fazer além, tem que ir além. Eu acho o seguinte, tem gente que é mais tímida, que fala que é difícil, quem é extrovertido domina o mundo. Tem um quê de verdade, mas eu olho de uma outra forma. Eu acho que as pessoas têm que ter protagonismo, em linha com o que você falou, entendeu? Você tem que mostrar que você está afim de ter cultura de dono, de entrar com profundidade nos assuntos, de se dedicar um pouquinho a mais para poder fazer acontecer, porque quem se dedica igual a todos os outros vai ser igual a todos os outros. Exatamente. E aí, eu acho que, inclusive, na Execom a gente estimula muito isso, né? Os alunos estão pegando empreendedora, né? Nos Estados Unidos eles têm o termo que eles falam, né? Always run an extra mile, né? Sempre corra uma milha a mais, né? E eu vejo muito nessa linha mesmo, sabe? E a dica que eu dou para quem está acompanhando a gente é tentar encontrar dentro do processo que você faz. Se você parar para olhar tudo que você faz no seu dia a dia, das suas tarefas, provavelmente tem alguma coisa que te traga uma paixão um pouco maior. Sabe? Investe nisso. Isso aí. Sabe? Olha ali, cara, às vezes você fala, puta, eu não gosto de, sei lá, ligar aqui, cadastrar, mas eu gosto desse negócio de conectar, de estudar, de ver os dados. Investe nisso, sabe? Procura algo e joga, porque ali você vai ter mais tesão de fazer aquilo mais vezes. E essa semana eu ouvi o Celso Loduca, né? Pô, referência, né? Referência. Cara, o cara falou uma coisa num podcast, né? Ou seja, olha a educação que a gente tem no podcast. Falou uma coisa brilhante. Falou, hoje em dia, quando eu mentoro um cara mais jovem, eu pergunto para ele, o que você é bom? Investe no que você é bom, porque quando você faz bem uma coisa, você aprende a gostar dela. Agora, quando você vai atrás do que você gosta, nem sempre você é bom no que você gosta. E aí vai dar muito trabalho para você se tornar bom no que você gosta. Boa dica. Então, vai no que você é bom e faz, porque você vai ser o melhor. E aí, a partir daí, realmente a gente constrói uma plataforma para crescer, né? E eu acho que sempre com pessoas e através de pessoas. Que esse é um complemento importante. Conexão. Quer dizer, conexão, conversar, ouvir, compartilhar, trabalhar em rede, ajudar. A ajuda genuína é uma coisa que cria vínculos profissionais profundos, que às vezes pode ser o seu próximo emprego, pode ser uma transição de carreira. Né? Isso também é um caminho que, assim, depois de velho, eu hoje tenho 45. Poxa, com 45, 40 anos de idade, eu fui entender que ter tido bons valores, ter sido do bem, ter sido uma pessoa que ajudava o próximo, que fazia o que tinha que ser feito, ia colher muitos frutos profissionais que eu não imaginava mais velho. Né? É isso aí. Mas muitas vezes a gente acha que ser ambicioso, competitivo, passar por cima do outro, não existe isso mais, né? E você se cercar de boas pessoas, né? Tá ao redor de pessoas que acreditam, ter os mesmos valores que você, faz toda a diferença. Grandes times fazem as transformações que as empresas precisam. Então, às vezes, não adianta você ser solitário. Você pode ser uma estrela num time muito ruim, não adianta nada. Você brilha sozinho. Né? Exato. Isso é uma outra dica também que eu acho interessante para quem está ouvindo. Tentar construir ambientes que você tenha mais estrelas para brilhar junto com você, porque a constelação brilha mais longe, né? Mais forte. Né? Sem dúvida. E aí, de Marketing Analyst, você foi para... Aí aconteceu o seguinte, eu no Citibank eu entrei em digital, na época do digital ninguém queria saber, era aqueles CDs de conexão de escada, a maior parte de quem está nos ouvindo nem sabe o que é isso. Tá 1999, 2000. E aí, nessa brincadeira, eu fui para uma startup na primeira bolha da internet, não tinha nada a perder, pobre, falei, pô, o cara tá me dobrando salário, vou, né? Igual muitos moleques fazem agora na onda das startups, né? Eu vou. É mais ou menos uma bolha, né? 2000. Foi uma puta bolha, cara. O que aconteceu que estourou a bolha. Eu entrei na empresa, 15 dias depois, o Nasdaq ruiu, que é o índice da internet, das ações, né, tecnológicas nos Estados Unidos. Ruiu, desabou. Um monte de empresa, lembra? Tinha o El Sitio, faliu. El Sitio era do mesmo grupo. Era Patagon, que o Santander depois comprou, e eu trabalhava na latinstocks.com, que era do banco argentino. Aquele de esporte também, Esportes Já. Esportes Já, porque eram todas empresas argentinas, de ex-alunos de MBA argentinos que foram para os Estados Unidos, que na época tinham muitos. Que nasceu junto com o Mercado Livre, mais ou menos. Que vieram fazendo os seus programas de TCC. Olha a importância de vocês fazerem os nossos programas aqui na Execom. Exatamente. Né? Os programas de trabalho de conclusão de curso deles eram exatamente lançar empresas relacionadas a alguma coisa, algum business disruptivo. E aí eles vinham para a América Latina com dinheiro de fundos de investimento, primeira rodada. Cara, não conseguiram a segunda, a terceira rodada. Eu fiquei 3 meses sem ganhar salário. Teve um dia que a gente foi invadir, mais uma história, né? Alguém mandou uma mensagem por SMS, que era como a gente se comunicava na época.
os caras vão roubar tudo aqui, vão levar computador, tudo, para não pagar a gente. A gente tava 3 meses sem salário. Aí taca todo mundo se mobilizar pro escritório, ficar lá montando barricada. Ninguém entra aqui, montando barricada. Esses computadores, se alguém vier, é meu. Tinha um meme da época, talvez, né? Na época não era tão famoso os memes. E nem se chamava meme, né? Nem chamava meme, mas vinham por e-mail, né? Que foi o maior benefício. As caixas de e-mail foram desopiladas depois do WhatsApp, né? Mas enfim, que era o seguinte, a principal métrica de desempenho do negócio era o seguinte... olha, os investidores estão preocupados com a saúde financeira do negócio. Ah, então vamos contratar mais gente. Page views. Então, se a gente contratar mais gente, eles se acalmam. Não, e a gente está aqui gravando na Vila Olímpia, que sempre foi naquela época. Eu trabalhava aqui, que era o Polo. Era o Polo, cara. Todas as empresas estavam aqui. Foi o primeiro lugar do Brasil, se não me engano, o segundo lugar a ter banda larga de qualidade. Foi a Vila Olímpia. E todas as empresas vieram para cá porque tinha estímulo fiscal da cidade, do município. Vinham para cá. E eu me lembro que quem não estava aqui na época estava ali na rua Mauri, que é onde era o IG. É verdade. Que tinha o prédio do IG ali e tal. Que o Nizam fez essa aventura do IG, que foi marcante para o mercado todo. Depois ele criou o Super 11, que era dava acesso gratuito pela internet, né? Mas assim, nesses tempos eu fui para essa aventura. Fiquei 3 meses sem ganhar salário e aprendi tudo que você não deve fazer numa empresa. Entendeu? Assim, se você não tem um produto sólido, não vá lançar mercado. Se você não tem uma hipótese testada do consumidor, não vá. Porque era uma aventura, cara. Era o início da internet, os investidores estavam dando dinheiro a rodo e ninguém sabia o que estava fazendo. Agora, moleque, é fácil aprender isso, né? Então, de lá eu fui para a Telecom. É uma época boa, né? É uma época boa para você pegar essas lições. Então, eu tentei incorporar... Porque, assim, tem um livro do Jim Collins. O Jim Collins é um dos gurus da administração, que o pessoal adora. Tem um livro dele que é menos falado, que para mim é o melhor livro deles. Não é o livro... Qual deles? É o livro que fala dos fracassos. Chama Como as Gigantes Caem. Nossa, que legal. Eu não li mesmo ele fez uma análise... Eu li os outros dois, mas esse... Ninguém lê. Que é empresas feitas para vencer, não sei o que lá. Como as Gigantes Caem, ele analisa também, com o mesmo banco de dados dos outros livros, o histórico de empresas que faliram, que eram gigantescas e quais eram os sinais que indicavam os motivos para elas não terem dado certo. Entendeu? Esse aqui, ó. Esse aí. Então a gente vai colocar, vou pedir para a Izinha colocar na edição aqui o link. Esse livro é excelente. Da Amazon aqui embaixo. Esse livro é excelente. E muito bom. E tem um ciclo de 5 estágios, né? E você conseguia perceber no terceiro estágio, você já consegue perceber que vai dar errado. O quarto estágio é a tentativa de recuperar. Se você não recuperar, o quinto estágio é que ela fica ou irrelevante ou ela morre, segundo ele, né? E ele dá vários exemplos, é muito bom. E aí eu fui para a Telecom. Então foi os meus aí que antigos amigos de na City, Telecom. pô, me chamaram, entendeu? Network, a importância do network. Os caras falam assim, ô Mulan, como é que você tá aí? Ah, cara, ferrou, tô sem salário, vim pra cá, deu errado, quebrou bolha. Não, mas vem trabalhar com a gente aqui. Aqui não é bolha, aqui tá crescendo, o governo acabou de privatizar. E aí eu fui pra Telecom. BCP, que a Claro depois comprou, participei de... Quem lembra da BCP? Claro, eu tive o celularzinho da Foi BCP. super pioneira para quem é paulista, né? Paulistano. Foi uma empresa que era banda B na época, que era tecnologia nova, né? A BCP virou a... BCP foi comprada pela Claro. Pela Claro. Tá. Nasceu, né, para os jovens, né? Eu também tenho 45 anos. Eu lembro que surge o mercado de telefonia móvel no Brasil através de 2 empresas em São Paulo. A BCP e a Telesp celular. Que virou Telefônica, depois Vivo. Exatamente. E aí comprou, depois né, incorporou a Fixa. E acabei indo trabalhar de novo no setor neles, né? No concorrente, né? Que aí vocês... Bom, enfim, eu fiquei 3 anos lá. Eu cuidava... BCP. Aí, minha carreira inteira acabou ficando muito na vertente de marketing, de atendimento a cliente, de digital, depois porque o marketing direto virou digital, né? Então, eu comecei nisso no City, fui para essa startup que faliu nesse mesmo movimento, voltei para a BCP, porque os caras me chamaram e falaram a mesma coisa. Eu falei assim, ó, nós precisamos segmentar melhor a base de clientes, a gente não tem boas estratégias de parceria, a gente não sabe fazer ações diretas de uma maneira coerente. Estavam montando um baita time, quase todos ex-Citibankers, e aí, nessa brincadeira, eu me juntei, fiquei 3 anos lá, cuidei de retenção, de cliente. B2B. Não, sempre B2C. B2C. Sempre B2C. É toda a estratégia de, por exemplo, qualidade de atendimento a cliente. Varejão mesmo. Varejão. Controlar o churn do... controlar o churn na vírgula. A BCP, na época, tinha o melhor churn do Brasil. O que é churn? O churn é o cancelamento, é a taxa de cancelamento de clientes. Pode ser mensal, anual, semestral. A gente usa muito o mensal, né? E aí pode ser voluntário ou involuntário. Pode ser o cliente que decide cancelar um serviço, por exemplo, você não quer mais uma linha celular, vai migrar para a concorrência. Ou involuntário, você não paga a linha. Entra no mercado em que momento? Entrou mais tarde. Na época era uma guerra de foice, porque na época era um mercado em expansão, né? As pessoas não tinham dinheiro para ter linha celular. Então eu lembro da gente tirando pedido no fax. Assim, uma sala da empresa, no escritório gigante, e as pessoas, assim, executivo, diretores, vice-presidente, tirando pedido de cliente no fax. Eu gosto de assistir aqueles...
Putz, como que chamava lá? O Shop lá, qual é? Da TV que vinha o Shoptime lá? Shoptime, né? Shoptime, Antes do Shoptime tinha 1406 lá, o da Polishop. outro, o mais antigo, que tinha o Galeb, né? Puta, Nossa, sei, como é que Como que é? era o nome? Esqueci. Ai, né? cara, tinha uma puta. mulher também. E aí, Eu sei, o moço, prédio deles, inclusive, era ali perto do Morumbi ali. Nossa. Eu sei que onde é. Pesquisa aí pra gente, Galeb, Isa. O que ele fazia. Enfim, aí tinha aqueles, tipo, né, vendendo pela televisão, né, e vinha os preços, cara. O telefone custava um carro, um carro popular. Era absurdo. O aparelho junto com a linha era... Que é o que está quase acontecendo hoje. Tem muita gente que tem dúvidas sobre algumas tecnologias, né? Tipo, manufatura aditiva, que é a impressora 3D, toda a questão de assistentes para casa, né? Alexa. Tecnologia sempre tem essa curva. Se você olha estatisticamente, você sempre tem um custo muito alto para poucos usuários. Conforme mais gente vai comprando, ela ganha uma atração e penetração, o custo da tecnologia baixa, ela vira massiva. O celular foi igual. Exatamente. Essa lembrança era exatamente dessa época que ninguém tinha acesso, porque era muito caro. Era caro. Era $2.000 um aparelho. Exatamente. Shop Tour. Shop Tour. Eu lembrei do Shop Tour. Eu lembro que o escritório deles, cara, eu jogava tênis numa quadrinha que era do lado do escritório da Shop Tour. Maria Shop Tour. Mandava umas bolinhas lá Que de vez em legal. quando. E aí de lá, do ABCP... Aí aconteceu, uma 3 anos. colega também do Citi foi para a General Electric, na unidade financeira deles, que hoje já não existe mais no Brasil, eles também se fizeram no mundo essa operação, que era a General Electric Consumer Finance, que era para fazer produtos, serviços para consumidores de classes emergentes, consumidor perfil C e D, empréstimo pessoal, cartão de crédito com limites um pouco mais baixos. E aí eu acabei indo para fazer uma função um pouco diferente. Então fui cuidar de vários produtos, fui cuidar da marca, depois relançaram essa marca no Brasil com outro nome, eu cuidei desse processo, fazer toda a parte de envelopagem de loja. Eu entrei, tinha 4 lojas de empréstimo pessoal, quando eu saí tinha 60. Mas uma operação muito complicada. Até aqui, né? Nesse momento, o que você foi fazendo, academicamente falando, para te enriquecendo? Até, a gente está falando aqui de que ano, mais ou menos? 2003, 2004. 2003, É isso que eu ia te perguntar, exatamente isso, porque... Você sai da engenharia química, né? Não, aconteceu que assim, eu sempre estudei muito, porque eu não entendia nada de administração, eu acho que eu não entendo nada. Fui Não, estudar. mas você teve a oportunidade, quando o Jean comentou na abertura, de estudar talvez nas universidades que... Sim. A oportunidade de você estudar, por exemplo, sei lá, numa INSEAD, talvez só por aí já é único. única, né? É única. Você teve a oportunidade de passar por várias universidades que são Kellogg São School. referência, porque eu sonhava em ir para lá, né? Eu falei, eu quero conhecer. Agora, nessa pandemia, eu estava pensando em fazer em Stanford. E como é que foi essa jornada, cara? Como é que você foi passando pelas suas carreiras, passando pelas Eu faculdades? acho que você tem que ter muita autoconsciência das suas limitações. Você falou do que é bom, né? Vamos lá, da engenharia química, você se formou mais ou menos em 98. Virei trainee. Quando você é trainee, os programas bons de trainee, você faz job rotation e faz um mínimo de qualificação gerencial, porque eles presumem que você não tem formação gerencial administrativa. Sim. Então, eu fiz pago pela Ultragás, pago pelo Citibank, curso de matemática financeira, contabilidade, economia, Tá bom. vários insumos para que a administração possa ser minimamente eficiente, né? Perfeito. Aí, o que aconteceu? Eu acho que você tem que ter muita consciência das suas limitações, dos seus pontos fortes, mas da limitação. Cara, eu sou engenheiro, é o que você falou, sou engenheiro, não entendo nada de administração. Eu tenho que aprender. Como eu tinha uma origem de casa, de valores, de estudar muito, de esforçar, de self-made man, é quase isso, né? E muita gente no Brasil tem. Sim. Então, muita gente está nos ouvindo, tem a mesma história, né? Uma história parecida. Às vezes, quando eu palestro falando a minha história, as pessoas falam, cara, você me provou que eu posso chegar lá, obrigado. Vem me abraçar. Porque dá, entendeu? Claro. Agora, tem que ter muito foco, tem que ter sorte e contar com boas pessoas. E nesse caso, em particular, consciência das minhas restrições. Então, eu falei, se eu não entendo nada, tem que estudar. Estou trabalhando em marketing, quebrei marketing. Então, eu fiz 2 especializações na GV na época, porque era na Avenida Paulista ali, então era próximo de onde eu trabalhava no Citibank. Então, eu saí do trabalho e à noite fiz um curso de marketing mais amplo, marketing de serviços. Então, eram 6 meses de uma formação mais generalista para eu ter uma visão um pouquinho mais estruturada do todo. E depois eu fiz um outro curso na sequência de empreendedorismo e desenvolvimento de novos produtos. Tá? Essa foi a minha primeira formação em marketing, fora leitura e muito o estudo. Legal. Quando eu estava, na época, de Nokia, MBA era uma coisa que me perguntavam, faz MBA que horas? Quando você faz? Faz agora que você se formou? E eu sempre dou a dica, até para quem não estiver nos ouvindo, que você fazer um curso de especialização no momento mais júnior de carreira e um MBA no momento um pouquinho mais sênior, já com uns 30 anos, um pouco mais de experiência, é melhor, minha opinião. Tá bom? Posso estar errado, nem sei, né, se o nosso perfil de alunos aqui está igual aderente a isso. Mas eu acho que o MBA já é uma experiência que eu, inclusive, provoco muito a turma,
Eu para costumo pensar dizer que executivamente. é mais ou menos isso mesmo, né? A pós-graduação dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 um MBA e dos 40 aos 50 um mestrado. Um mestrado, exato. Porque você tem que chegar no MBA com condições de aproveitar o network e a qualidade dos professores. Então é legal você trazer suas experiências para compartilhá-las. Se você está no início da carreira, você não tem muita experiência prática, só teórica, né? Uhum. Então eu acabei recebendo essa orientação, sabia que tinha que fazer um MBA top como o nosso, porque isso ia enriquecer meu currículo de engenheiro, que eu precisava ter alguma formação para me qualificar como administrador. E na época eu escolhi o MBA Executivo Internacional da FIA, que eu fiz em 2008, 2009, já na Nokia, né? E aí o que aconteceu? Os outros cursos foram ou em company das empresas, que eu era executivo, eu acabava sendo destacado naquele grupo de talentos, qualquer coisa eu era nomeado para fazer, junto com outros colegas, ou no meu MBA, que eles tinham módulos internacionais. Eu aproveitei cada módulo para pegar férias, emendar. Então você vê que tem muito sacrifício. As pessoas sempre... Eu brinco muito que elas veem os tombos que a gente leva, não veem as pingas que tem que beber, né? Uhum. Poxa, eu usei minhas férias por muitos anos para estudar. Sim. E ao invés de ficar com minha família, ficar com meu filho, ficar com minha ex-esposa, né? Então eu ia estudar. Então eu pegava os módulos internacionais, já tinha pago a viagem, contratava um outro curso junto. Entendeu? E ficava um tempo. Na China foi assim. Por muitos anos minha mulher reclamava, porque eu usava as minhas férias para... Tá, eu vou viajar, então eu já aproveito e faço alguma coisa. Que seja uma feira, um congresso, ou que seja um curso é tradição. Então, mas ela ficava incomodada. Mas e quando que a gente vai para descansar? Pô, mulher, não reclama, a gente tá indo lá... Estamos saindo Nova York, já é legal. Estamos saindo Mas agora, cara, com o negócio do trabalho híbrido, isso facilitou pra caramba, né? A gente não tinha esse tipo de solução na época, né? Tira um pouco o charme, né? É sempre gostoso estar presencialmente, viver um pouco a cultura do local, né? Ver a coisa diferente, mas hoje realmente não tem desculpa. Você fazer um programa internacional é muito mais fácil. E até o ponto que eu queria trazer é o outro. Você pode viajar e fazer o curso sem comprometer as experiências, porque na minha época acontecia, na época de Nokia eu cuidava da América Latina toda. Eu era responsável pela operação de CRM, que depois virou marketing direto e afins, e pelo digital. Então eu cuidava de 8 países. Com equipe mínima em cada país, porque era muito regionalizada a estrutura. Eu tinha 6 chefes globais diferentes. Então a gente morava no avião, cara. Você ficou 5 anos na Nokia? Fiquei 5 anos e meio lá. Eu cuidei tanto do digital quanto do atendimento ao cliente por um tempo. Que ano que era isso? De 2005 a 2010. Eu vivi a ascensão e a queda do império, né? Cara, eu ia te falar, mas você sabe que... Eu vi tudo do melhor. Aquela empresa em 2005 tinha práticas que as melhores empresas hoje não têm. Eu era muito fã da Nokia, cara. Eu sou fã de tecnologia, mas eu era muito fã. Eu lembro que eu lançava celular novo, eu comprava. Tá? Até hoje eu me lembro do meu N95. Pô, que foi o campeão de vendas histórico da empresa. Eu era fã. Era um celularzinho que ele ia até aqui pra frente. Eu tive esse. Aí ele tinha GPS. A propaganda dele é que você tinha tudo dentro. Botava no bolso, saía tudo, né? Nossa, cara. O primeiro com GPS que você conectava. Mas o N95 ele foi lançado praticamente junto com o iPhone 1, né? Ele foi um pouco antes. Um pouquinho antes. Antes, ele veio um pouco antes. Mas, cara, naquela época, você falar pra alguém que eu ia comprar um iPhone em detrimento... O N95 tinha tudo. Tinha tudo. O N95, no meu primeiro curso no INSEAD, que foi pago pela Nokia, o estudo de caso nosso era um produto que chamava A Alto. A Alto era o nome interno do N95. Porque a gente tinha nome de guerra, né? Indústria de tecnologia sempre tem, tinha um nome fantasia, se vazasse alguma informação ninguém ia saber o que era. E a gente estava estudando exatamente a matriz de posicionamento do produto, qual era a estratégia de go-to-market global, quais mercados nós íamos lançar o produto primeiro, quais não íamos, era parte do trabalho lá da época. Na sua opinião, qual que foi, né, o erro estratégico erro estratégico ou não, né? Qual que foi o fato? O que aconteceu para a Nokia perder realmente a liderança de mercado? Eu vejo 3 fatores. Tem muita gente que vê vários fatores, eu vejo 3. Tá? Até porque eu participava de fóruns globais com os principais executivos, presidente, COO, eu cuidava da região da América Latina para vários temas estrategicamente importantes. Então eu participava de vários grupos estrategicamente importantes globais. E aí eu acompanhei um pouco dessa história. Tem 3 temas. Eles fizeram uma transição muito desastrada. Em 2007, acho que vale contar um pouco da retrospectiva. 2007 foi o melhor ano histórico da Nokia, todos os tempos. O market share de aparelhos celulares da Nokia no mundo era 40%. Uau. Isso equivalia à soma do segundo, terceiro, quarto e quinto colocados e ainda sobrava alguma coisa. Então, nesse momento, a Nokia falou, mas nós já estamos vendo que o futuro não é hardware, o futuro é software, que foi o que aconteceu com a indústria desktop, e nós temos que ser a Microsoft do celular. Então, curiosamente, 2007 foi o ano da invenção do iPhone, né? Foi o ano da invenção do iPhone e surgiu nas Américas. Na época era só com a AT&T,
com um contrato de exclusividade. O Steve Jobs precisou de usar as operadoras para depois se livrar delas, né? Então ele fez um acordo de exclusividade com a AT&T, contrato de 2 anos com os clientes, produção limitada para testar mercado com um grande MVP em escala, né? Então foi muito inteligente na estratégia. E aí começa um dos problemas, que é a visão eurocêntrica do mundo. A Nokia era muito global, mas a Finlândia é a Finlândia. Você não tem um grande hub de talento finlandês. O marketing, por exemplo, ou é na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, e assim vai, né? A administração ainda não é na China, tecnologia é. Então você tem competências que os países às vezes têm mais ou têm menos, ou as cidades têm mais ou têm menos, isso acontece também. Mas voltando à Nokia, esses caras em 2007 tinham 40% do mercado. Primeira decisão que eles tomaram: pô, se a gente tem que ser uma empresa de software, não de hardware, vamos comprar a fundação Symbian, porque a tecnologia da época não era Android, era Symbian. Era o sistema operacional que dominava né? todo o mercado, e da primeira, segunda e terceira geração de celulares. E o que era o Symbian? Ele era produzido por uma fundação criada pelos fabricantes de celular anos atrás, que cada um tinha uma parte, uma cota disso, para fomentar a tecnologia que era nova. A Nokia aproveitou que estava todo o mercado fraco e que anteviu alguma coisa que os outros não viam, comprou a parte da Samsung, da Sony, da Siemens, que eram fabricantes de celular da época, comprou a fundação Symbian, o software é meu. Já que vai ser software, o software é meu. Primeiro problema, o software não conseguiu evoluir tecnologicamente para onde se queria chegar. E casou com a Symbian. Casou com o Symbian, mas foi se desenvolvendo. Casou com o Symbian na época do TDMA, que ok. Só que quando o GSM foi expandindo e a Nokia era líder em GSM também, havia a esperança que o Symbian ia conseguir ter a próxima versão. Ele não conseguiu evoluir para o que os celulares se tornaram. Então, o Google bateu na porta da Nokia antes de virar qualquer coisa. O primeiro fabricante OEM que o Google bateu na porta foi a Nokia. A Nokia falou, não, eu tenho assim, não quero o teu software. Porque, na verdade, a margem vai estar no software, eu quero ter o meu. A inteligência está no software, o software vai ser meu. Entendeu? Tem a Symbian, né? Quando foram tentar entrar, o Android já estava muito massificado. E aí só tinham como parceiro potencial para fazer. A Apple não faz parceria com ninguém. A Samsung comendo. Foi a Microsoft. O único parceiro que eles tinham era a Microsoft através do Windows Mobile, que era uma esperança, já que eles fazem software bom para desktop, vão fazer bom para mobile. A Microsoft nunca acertou, né? Não conseguiu. Então, assim, mas já era uma estratégia tardia, porque o Symbian não evoluiu. Então, o primeiro problema foi tecnologia. Assim, não tinha como na época se prever que o Symbian não evoluiria. Isso aconteceu. Eles chegaram a se render em algum momento ao Android ou nunca? Ao Android, agora, né? Agora os celulares Nokia são Android de uns anos para cá, né? Mas eles já são fabricados também em Taiwan, só a marca. Usa a marca. Mas está tentando voltar com celulares de baixa gama, né? Virou mais vintage, né? O conceito. Virou vintage. Snake, né? Mas eu me lembro que a gente estava vivendo uma época de... o mercado foi mudando de uma forma tão rápida que a gente tinha... lógico, a Nokia como uma das primeiras, mas a gente tinha crescendo, lógico, a Apple vinha numa pegada, a gente tinha empresas como... na época, cara, como é que é o nome? Que tinha muito celular, cara, começou a vir HTC, Motorola. Cara, e o mercado foi... BlackBerry na época. BlackBerry teve uma nicho onda corporativo, né? E que era muito boa a solução corporativa. Fazer e-mail do celular da BlackBerry é muito fácil, né? Mas você sabe que naquele momento, no corporate, o Symbian dominava de tal maneira... porque tinha e era fácil desenvolver para o Symbian, que era baseado no Java. Isso aí. Então, as empresas todas de distribuição, que faziam softwares para PDV, estava tudo base Symbian. Todo o ecossistema de desenvolvedores era base Symbian. Era tudo base Já na época você não tinha... E quando veio o iPhone, ninguém queria usar o iPhone no B2B. Desenvolver. Porque você não conseguia desenvolver. Muitas empresas foram liberar iPhone faz o quê? 5, 6 anos. Porque o iPhone, por muito tempo, quem não sabe disso, as primeiras versões do iPhone não tinha loja. Não tinha aquele App Store, sabe? Não existia. Veio no iPhone 3G lá e tal. Aí veio o segundo erro. Só para te responder. Qual foi o segundo erro? Que eu vi isso. Eu vi o Anssi Vanhoek falando com a gente. A visão customer-centric da Nokia. Quais que eram os atributos de cliente que a Nokia considerava para desenvolver um produto ou serviço? Confiabilidade, cair, não quebrar, tela não riscar, cobertura da antena pegar para voz. Então, quando eles viram o iPhone, eles foram oferecidos o protótipo do telefone touch muito antes da Apple. Mas isso vai quebrar, vai cair e quebrar. Vai cair e quebrar. Todos os nossos testes internos, ele não resiste à temperatura de 150, 160 graus que o nosso celular resiste. Eu não vou adaptar minha linha de produção fabril. A Nokia ganhou, por vários anos seguidos, o prêmio melhor supply chain do mundo. Mais que a Toyota. Então, eles tinham uma capacidade de produzir aquele telefone que a gente chamava de Candy Bar, que era o formato clássico da Nokia. Quebrado. Cara, eles tinham 10 fábricas no mundo. Eles tinham cerca de 10 fábricas no mundo. As fábricas eram todas feitas para produzir aquele telefone em escala. E ela tinha uma estrutura de capilaridade de distribuição em mais de 150 países.
Então era uma máquina de vender, em todos os segmentos, né? Você tinha o celular premium, o celular pobrinho, baixa gama mesmo, muito vagabundo. Então, E a manutenção era fácil, né, cara? quando o cara recebeu, estava tudo montado, aí o cara recebeu um protótipo, uma tela touch, que não funciona nos atributos de valor que... Pô, eu não quero, passo. Só que o que eles não entenderam, e a gente tentou alertar nas Américas, o único mercado que a Nokia era estrategicamente frágil, sempre foi nos Estados Unidos. Porque a Motorola dominava o mercado. E eu acho que eles não se atentaram para o tamanho da transformação de Customer Centricity que o iOS trouxe. E o quanto isso ajudou os operadores a vender dados. Quando eles se acordaram, já era tarde, né? Porque eles não tinham os aplicativos feitos para isso, tentaram acelerar o Symia, criaram uma empresa chamada Ovi, que era a loja a App Store da Nokia, né? Então esse foi o segundo erro. Assim, a visão de cliente, os atributos de valor percebido eram diferentes do que o cliente realmente queria. Eles não perceberam que o mercado evoluiu, entendeu? Seria tipo o McDonald's antes de vir para o Brasil falar assim, não, todo mundo come arroz com feijão, então não vai comprar hambúrguer. Né? E tem um terceiro erro que foi eles fizeram uma reorganização de pessoas, de funções, no modelo finlandês de ver o mundo, que foi desastrosa. Assim, em 2007, quando eles chegaram a essa conclusão estratégica que tinha que ser software, os caras falaram, poxa, a forma que a gente está dividido em business units não está boa. Nós temos que reorganizar. Como nós estamos expandindo, ninguém vai perder o emprego. Nós vamos botar as vagas... Olha que coisa mais moderna, mas que aí você vê que o excesso de modernidade até hoje não funciona. Nós vamos colocar todas as vagas das novas estruturas na intranet e as pessoas têm o direito de aplicar e concorrer a elas. Nós vamos nomear só os líderes. Vocês aplicam e a gente vai fazendo processos seletivos justos para poder encaixar. Passou 6 meses essa questão, né? O que é justo não é tão justo assim, porque quem é nomeado para uma função de liderança começa a escolher quem ele quer embaixo do time anterior ou não. E aí começou a empresa inteira a perder o foco externo e a passar 6 meses com o foco interno. Tipo, onde vai ser meu próximo emprego? Qual vai ser minha próxima função? Muito conflito entre pessoas que aplicavam a mesma função, entendeu? Quando isso se resolveu no início de 2008, passou mais 6 meses arrumando estrutura. Cara, aí, cara, um ano... É uma coisa que eu vejo nas organizações, né? Isso é pouquíssimo falado. Nenhum livro da Nokia fala disso. Isso, para mim, foi um dos fatores piores. Bem assim. interessante, viu? Uma coisa bem interna que só... Só quem viveu sabe, Quem viveu sabe. Mas como que uma organização pode gerar um fator que... Entrópico que simplesmente desfoca o que é mais importante para a própria empresa. Aí era um movimento de organização e método. O que eles fizeram? Jogaram a maior parte das funções para a Finlândia, para o global. Só que eles antes tinham um foco muito grande em execução e venda na ponta, porque o mercado era de expansão. Naquela época o mercado estava começando a se estabilizar. Onde estavam os principais talentos da Nokia? Não era no global. Para produto eram nas regiões. Quando os caras fizeram esse movimento, começaram, a sua vaga agora acabou em Singapura, tua vaga é na Finlândia. O cara de Singapura fala, obrigado, não vou mudar para a Finlândia. A vida é muito curta para morar lá, não quero. E aí começamos a perder talento, cara. Já meio pé da vida com essa mudança, começamos a perder todo o talento que a gente tinha. Então isso também afetou, quer dizer, você teve as 3 transições acontecendo junto, mas eu acho que esse fator foi um dos piores deles. Nossa. Porque muita gente... hoje você pega as equipes da Tesla, quantos amigos meus de Nokia estão lá? Uau. Entendeu? Assim, vários fabricantes. E de lá você sai, né, em 2010 e vai para real estate. Era o boom do mercado imobiliário no Brasil. Eu estava concluindo meu MBA na USP. Eu fiz faculdade pública, tanto na Unicamp quanto na USP, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar. E eu tenho essa visão de que a gente tem que fazer o Brasil melhor. Assim, com toda a desesperança que existe em 2022. Né? A gente tem que fazer isso aqui melhor, cara. Tem que fazer melhor. Não dá para sair daqui e falar assim, eu mudei para a Europa e agora o Brasil se resolve. Problema dos 6. Então, com essa... Por isso que a educação está tão presente na tua vida. O que aconteceu? Sim. E aí o que aconteceu? Era uma maneira de retribuir, tanto com o trabalho social quanto ganhando meu própria remuneração. O mercado imobiliário estava bombando. Eles precisavam de alguém para fazer toda a parte de liderança digital, porque era a época que o cliente do mercado imobiliário estava mudando na sua jornada. Né? Eles não sabiam nada o que fazer. As empresas altamente capitalizadas pelos IPOs que tinham feito recentemente, e a Cirela é a maior empresa do mercado. Né? E eu queria aplicar alguma coisa com a minha visão. Então eu falei, eu não quero mais trabalhar na multinacional, que eu tenho uma visão de terceiros que eu implemento e opero. Eu quero desenvolver visões novas para ver se eu ajudo uma empresa nacional a ficar grande, ainda maior do que era. Então foi meio esse propósito, cara. Eu te digo, inclusive, que eu fiz um movimento lateral. A Nokia estava desintegrando também, né? Mas eu recebi várias propostas de emprego, eu acabei indo para a Cirela com movimento lateral. Não fui ganhar R$1 a mais. Assim, porque era para construir, né?
Não, e a Cyrela estava vivendo um momento, eu me lembro do número de lançamentos que nós tínhamos naquela época, era uma coisa absurda. Absurdo. Era um ano realmente... E a gente tinha operação 2010, no Brasil inteiro. 2013, Então imagina assim, eu era um cara América Latina global. Boom das commodities. Pô, a gente operava em... A capa da The Economist era O Cristo tava decolando. Era o Cristo Tava decolando. né? A Olimpíada, 2025, né? sabe? O Brasil tinha acabado de receber Copa do Mundo, Olimpíada. Era um momento mágico, né? BRICS. Assim, os liderando emergentes, os BRICS, né? Crise né, financeira dos Estados Unidos, pô, destruindo mercados do primeiro mundo, né? A história da marolinha, né? Eu tive vários amigos que moravam em Nova York. Não, agora eu vou aceitar a proposta de emprego no Brasil. Agora o Brasil vai, aqui piorou. Os caras, porra, nunca mais. Pensa numa cagada. Pois é. Então foi meio esse movimento, Jean. Só que aí um headhunter me encontrou de uma das grandes consultorias e me fez uma proposta para ir para Vivo que era irrecusável. Já como diretor, né? Você já vai... Na Cyrela eu era gerente geral, que era um cargo de diretoria também. Eu respondia ao presidente da empresa de vendas da Cyrela. Porque a Cyrela é muito regional e aí tinha uma estrutura que era nacional, que era vendas. Então o presidente lá, que era o Gilson, ele era o head nacional, eu era um dos reportes dele. Legal. Então você já vai para Vivo 2013 como diretor de e-business. Então, na Vivo eu dei esse nome, que era o mesmo nome que eu tinha na Cyrela, porque existia uma operação que chamava Telefônica Digital, que foi uma BU na Espanha, que depois cascateou para várias unidades de negócio, inclusive o Brasil, que é uma unidade de negócio importante. E falar que você cuidava de canais digitais ou qualquer coisa afim, internamente era uma nomenclatura que não era usada. Então, a gente era canal online. Cara, assim, achei o negócio super velho, né? Assim, canal online. Aí falei na época com o Christian, com o Daniel, depois com o Christian, que eram os meus gestores, né? Falei, pô, vamos mudar esse nome. A gente faz negócio. Eu não quero ser canal, faço negócio. Ah, tá bom, negócio online. Aí virou diretoria de negócio online. Depois, conforme a própria Telefônica foi se resolvendo, virou canais digitais. Depois virou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a experiência digital. Digital, show. Porque eu acabava tendo a responsabilidade de cuidar de quase 130 canais digitais. A gente lançou o Ágil, a gente criou o Labs, a Omnicanalidade, a Vivi, que foi a primeira inteligência artificial de telecom, que depois virou a Aura, né? Empoderada pelo global, modificada, mas o Brasil foi pioneiro nisso também. E aí você está fazendo experiência do cliente, né, cara? Não é mais só a gestão do canal, né? E muitas empresas não entenderam isso ainda, né? E foram 12 anos de carreira executiva. Não, mais de 20, aqui, né? mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Mas o legal é que ele foi saindo de uma, entrando na outra, não parava quieto, né? Sempre se recolocando. Né? Eu acho que uma coisa importante que a gente também tenta falar na nossa escola e que as pessoas mais antenadas com o mercado têm que ter em mente é que a carreira depende de nós. Então, você tem que ter um planejamento de carreira que pode ser, seja na mesma empresa, seja em várias empresas, com algumas verticais de atuação que você tem a história para contar depois. Né? Eu nunca, assim, tirando a questão da General Electric, que era um horror o ambiente, péssimo, um turnover altíssimo, né? Uma troca de gente altíssima, e da startup que quebrou, eu nunca deixei projeto incompleto, entendeu? Então, eu tentava deixar os projetos completos à medida do possível e aí fazia movimentos, né? Quando eram bons, quando faziam sentido para o que eu queria, né? O que eu ia te perguntar é que como é que foi trabalhar na Vivo entrando nesse momento quando a gente fala de transformação digital, de mudança de atendimento, porque historicamente o atendimento das operadoras de telecom era uma coisa que... Ainda não é o ideal, né? Ainda não é, né? Quando você tem que ligar para uma operadora, é aquele dia que você fala... Vou me preparar, deixa eu pegar aqui um suquinho de maracujá que eu vou entrar em contato. Mas, de fato, o atendimento digital melhorou muito, né? Pelo menos as informações... Sim. Quando eu entrei lá, não tinha nem aplicativo, Henrique. Então assim, imagino. O Meu Vivo não existia. O Meu Vivo foi um dos primeiros projetos que eu lancei, junto com os colegas de TI, né? Uhum. A Vivo, eu sou cliente Vivo B2B, né? Na minha empresa. Até que funciona. Ela... aos trancos e barrancos, eu considero que funciona. Está sendo feito um investimento muito grande para a melhoria que foi feita no B2C impactar o B2B também. Eu acho que você vai ver muito ganho nos próximos meses, tá? Porque eu vivi o início disso, né? Qual que é a cena por trás que a gente tem que entender, olhando com a visão de negócio? Cara, não existe nada mais difícil que transformar uma operadora. Isso que eu ia te perguntar. O dinheiro deve ser quase infinito, não é? É brigado, mas tem muito dinheiro. Só que, por outro lado, é tudo muito caro também, né? Porque, qualquer coisa que você fala que é Vivo é caro também. Os fornecedores também apresentam faturas mais altas, a complexidade é muito grande, então é justo que seja mais caro, tá? Mas o problema é outro. Vamos falar de transformação digital. Sabe quantos sistemas legados tinham na Vivo em 2015, 2016? Não tem ideia.
1.500. Nossa. Porque era resultado de 17 anos de fusões e aquisições. Eu não sabia, não conseguia nem mapear para que serve cada um, né? Assim, vários estavam sendo descontinuados. Um dos projetos estratégicos da empresa era simplificação. Como todos os operadores, simplificação de sistemas. Esse ano descontinuamos 150 sistemas. Mas tem 1.300 ainda, entendeu? Então, esse era um problema. Outra questão que o pessoal de tecnologia sempre fazia questão de falar com propriedades, fala assim, Fernando, você tem, num dia de transações na Vivo, o que o Itaú, que é o maior banco na época, o Bradesco, tem em um mês de volume de transações em termos de sistema, de rede, de integrações que você tem que fazer. Uau! Então, cara, você junta isso com um legado de fusões e aquisições, com um processo acelerado de transformação da experiência do cliente, com as startups disruptando tudo, com você tendo que gastar 18%, 20% do teu faturamento em CAPEX para botar rede, porque quanto mais... Rede é assim, faltou cobertura, aí você põe. No dia seguinte já está saturado de novo. Aí nem põe de novo. Não tem elasticidade a parada, entendeu? Então, assim, fazer uma transformação nessa condição exige um esforço cultural enorme, exige o apoio da liderança, que felizmente foi sempre que eu tive, né? E como é que foi a sua... ao longo da sua jornada, você está falando muito e parece cercando de pessoas legais, trabalhando numa vibe bacana, você é um cara sempre tranquilo, tá? Me engano bem, minha mulher pode falar a verdade. Então, chama ela aqui para contar o verdadeiro. Mas você me parece ser um cara de boa, sempre bom relacionamento com o time, naquela pegada e tal. Mas como é que é o seu lado de tecnológico? Quanto que você gosta de tecnologia? O quanto você gosta de usar aplicativos novos, testar? Como é que é esse lado? Rapaz, eu nunca fui o early adopter. Porque de uns anos para cá eu me tornei. Deveria ter muita coisa, né? De uns anos para cá eu me tornei um early adopter mais frequente, apesar de ter trabalhado com tecnologia por muitos anos. Mas esse era um gap que eu achei que era uma fraqueza, que depois virou uma fortaleza. Porque se associa muito a transformação digital com o geek, com alguém que está o tempo inteiro sabendo de tudo, inovação. Tem muito de hype nesse jogo. Exato. Eu acho que a maior virtude que eu tive, e que também vejo a gente tentando muito passar isso para os alunos nas aulas, você tem que ter o conhecimento teórico, tem que saber aplicar. Então, Legal. Parte da galera não sabe aplicar ou não tem a teoria, né? Então, quem tem a teoria aplica bem. Isso eu tinha. Eu sempre estudei muito, né? Hoje uso como consultor. Então, estamos fazendo um framework de transformação. Beleza. Pega o livro A, livro B, conceito C, experiência, tá aqui. Mas outra coisa importante nesse tipo de cadeira não é o lance só de você tem que vivenciar a tecnologia, óbvio. Eu sempre vivenciei, conheço. Mas não é você ser o mais tecnológico. É você ser capaz de falar para os acionistas e para a alta liderança a visão da tecnologia necessária para o business virar. E para a galera que está no dia a dia, transmitir, ser capaz de falar a língua deles minimamente e transmitir a expectativa da liderança. Entendi. Nisso, humildemente, eu sempre fui bom. Assim, saber entender o que estava sendo necessário, traduzir para baixo, entender o que estava pegando embaixo, que eu precisava explicar para os caras de cima, saber comunicar, entendeu? aliados. Mas vários momentos da minha carreira, eu tenho meu lado pesado, né? Assim, você não faz uma transformação dessa só no amor. Tem vários momentos que você... Bom, cadê o resultado? Onde estamos? Eu era famoso por ser alguém que podia ser bastante duro também. E nem sempre isso foi algo de que me orgulho. Porque eu acho que a gente não precisa ser assim. Mas você sabe que você trouxe um insight interessante. Eu acho que é algo que a gente sempre pensa no nosso MBA aqui, enquanto Execom, Live como um todo. A nossa proposta de MBA é formar aquele executivo que está pronto para as demandas que as empresas estão demandando nesse momento e que vão demandar daqui meio passo. Né? Porque a tecnologia vai mudar, cara. Exato. Não é a ideia de a gente falar, vamos falar o futuro lá em 2030. Puta, eu acho que legal, acho que tem propostas para isso, acho que tem ideias para isso, mas a nossa proposta é falar, cara, olha o que está no mercado, olha como você tem que se posicionar, olha quais são... como que você pega os conceitos que a gente existe e consegue aplicar na sua empresa amanhã? O nosso diferencial é que toda aula é prática. Exato. Pô, isso é um baita diferencial. Porque eu dou aula em outras instituições, não é assim. É outra metodologia. Né? Esse é um diferencial enorme para quem estuda com a gente. Essa é a ideia. A proposta é essa, né? Deixar você preparado meio passo à frente da sua empresa. Filosofia da escola. Se não tem atividade prática, não tem aula. E eu acho isso interessantíssimo, porque é um diferencial muito grande para quem está com a gente. E é um desafio muito grande nosso, né, Jean? O Jean acompanhar o MBA. Cara, a gente está indo para a era dos hiper especialistas. Então, eu acho que é um erro crasso. Assim, eu peguei... Já viram... Não sei quem está nos ouvindo já viu. Procura na internet mapa do marketing digital da Gartner. A Gartner é uma das maiores consultorias, né?
de gestão e estratégia do mundo. E eles fizeram, 2019, 2020, eu não cheguei a ver se tem a versão 2021, eles fazem o que eles chamam de mapa do metrô, enfim, é um diagrama em que eles colocam todas as disciplinas necessárias para você executar bem o marketing digital, como se fossem linhas e estações de metrô. Nossa. Eu uso isso em algumas aulas que eu dou. É impossível você dominar 2 ou 3 dessas estações bem, mas tem mais de 500, 300. Tem aqui, ó, no Gartner, aqui, ó. Tá aqui. Quem não vai conseguir acompanhar, mas a Isa vai fazer o papel de vai depois, coloca lá para nós. Pra gente. Colocar o link. É assim, eu uso isso como exemplo de que nós estamos indo para a era dos hiperespecialistas. Então, nós que estamos aqui fazendo MBA, temos a responsabilidade de formar líderes que sejam generalistas o suficiente para coordenar esses hiperespecialistas e que saibam gerar valor para os negócios a partir dessas disciplinas. Perfeito. E aí a execução da disciplina você vai ter que aprofundar e estudar, porque, vou dar um exemplo aqui, EdTechs. Pô, cara, só de EdTech, toda semana tem mudança. Toda semana tem mudança. Tem alguma coisa nova na mídia programática. Ontem o Instagram mudou agora o Reels, né? Vocês viram que agora é 90 segundos. Já que o podcast está datado, né? Estamos falando de quando nós estamos falando. O Instagram acabou de mudar, como mudou semana passada, como mudou. Agora os influenciadores você pode fazer assinatura. Você viu que até a nossa plataforma aqui devemos mudar o nosso podcast, que agora o Spotify está liberando vídeo. Aí, ó, não tinha visto, olha que legal. Então, provavelmente a gente tem vídeo no Spotify aí logo. Demorou, assim né? Então, Henrique, assim... mas você vai imaginar que daqui a pouco o concorrente do YouTube vai ser o Spotify? Vai ser por isso, deve ser por isso que o Android, não sei se você não é Android, né? Não. E você é? Eu sou Android, sou. Quando você pede pro Google, né, tocar uma música, ele 2 de cada 3 vezes ele fala assim: para você ouvir a música, você tem que ser assinante do Spotify Premium. Eu falei, mas eu sou assinante do Spotify Premium. Mas por que você me avisa isso? É só para incomodar. Eu fico pensando, você está querendo me incomodar para eu assinar o YouTube Music, né? Tá aí, agora os caras vindo pro vídeo, então, daqui a pouco eles vão falar assim: nós não passamos Spotify. Mostra o clipe do Coldplay, aí ele vai falar assim, não. É porque tá rolando um dos movimentos que até a Deloitte, que a outra consultoria mapeou em 2021, que tendências que eu acho que vão ser usadas por muito tempo, é de fusões, né? E aí quando você fala assim, eu chama de fusões, mas o que é isso? Na verdade, você tem antigos concorrentes virando parceiros de negócio ao longo de uma jornada de cliente e antigos parceiros de negócio virando concorrentes. Sei lá, ano passado, a Xiaomi anunciou no mercado que eles vão fazer carro autônomo a partir de 2024 na China. Onde é que eu, da Tesla ou da GM, vou imaginar que a Xiaomi era meu concorrente? Mas se você faz um exercício de reflexão mínimo, faz todo sentido, porque se o carro autônomo vai ser uma carcaça empoderada pelo software, quem é bom de software deveria fazer carro. E vai fazer robô, como o Elon Musk está fazendo, né? O Tesla Bot. Né? Se o carro é uma carcaça, o robô tem uma carcaça, tu põe inteligência artificial. Então, assim, nós vamos ver uma disrupção muito grande. Por isso que o nosso MBA tem que formar a gente para esse tipo de realidade, né, Henrique? Não para olhar o detalhe específico X, Y, Z, e sim saber como aplicar aquele detalhe que ele tem necessidade de conhecer por alto no negócio. Né? Fernando, e essa sua transição para a consultoria, né? Como que foi algo planejado? Como que você desenhou isso aí? Foi. Na verdade, eu quando saí da Vivo, eu estava quase 20 quilos maior, mais inchado, careca eu já tinha ficado. E foi uma missão de vida, porque fazer essa transformação, eu tinha um time maravilhoso, adorava a empresa, uma missão de vida que eu já tinha cumprido. Eu não conseguia enxergar qualquer propósito adicional, estava exausto. Então... porque eu tô contando aqui quantos anos de vida executiva, não é brincadeira. Não, cara, e tudo na pegada e sempre transformando, inovando. Transformação cansa, né? Vamos ser sinceros. Transformar é legal, médio. Você tem que ter essa energia de proatividade. É uma exigência muito grande. Porque né? você tem que estar muito alinhado com cultura e falar com as pessoas certas, do jeito certo, a forma certa, política. Isso faz parte, né, do ser humano e faz parte da carreira corporativa. E aí eu fiz um acordo, saí de lá. Fui meditar, cara. Passei uma semana no interior, isolado, sem Wi-Fi, sem nada, para me revitalizar. Legal. E aí, nesse processo, eu estabeleci algumas metas. Né? Uma delas era... Eu tinha 3 caminhos de carreira possíveis. Estou contando isso porque, às vezes, para quem ouve, faz diferença. Né? Primeiro, você tem que planejar sua carreira. Segundo, se você está capitalizado financeiramente, então guarde algum dinheiro. Mesmo que você ganhe pouco, guarda um pouco. Você ganha muito, guarda bastante. Né? Você vai precisar. A previdência privada é fundamental. Né? Então, eu tinha alguns anos de salário guardados, graças a Deus.
Assim, porque eu sempre fui muito prudente, porque eu vim de baixo, então eu sempre guardei dinheiro, né? Pô, cara, eu olhei para minha carreira e falei, peraí, eu tenho 40 e poucos. Qual que é o futuro do trabalho? É hiper especialista PJ. Não é CLT. Quem for CLT vai ser cada vez menos gente, mais massacrado, porque vai ter que entregar mais trabalho, com mais volume, com menos tempo e mais pressão. O mercado ainda, infelizmente, tende a desvalorizar profissionais de mais idade. Então, quais que eram as minhas opções? Eu posso pedalar, virar um vice-presidente em algum lugar, ficar mais um tempo no mundo corporativo, fair enough. Eu posso antecipar um movimento que eu vou ter que fazer em algum momento e quando eu tiver, enquanto eu tenho energia, tenho idade, tenho network, quando eu tiver mais velho, eu já estou com a minha nova estrutura de carreira mosaico constituída. Perfeito. Aí eu resolvi arriscar, entendeu? Tenho o apoio do meu amigo, meu sócio, o presidente da SponsorB, que é o Sérgio, o cara, pô, fantástico, que me deu a mão. É uma empresa antiga, né? Tem 18 anos. 18 anos. É que assim, a gente é bem low profile. Eu estou, inclusive, ajudando a fazer um movimento de expor mais o nosso trabalho ao mercado. Porque a gente tem clientes como Natura, Coca-Cola, Gol. Mas clientes, assim, há 10 anos. Entendeu? Renner. Grandes clientes mesmo. Porque a gente faz um trabalho muito diferenciado de transformação digital, de e-commerce, de aceleração de negócio, marketplace. E aí, ele já vinha me cantando, né? Meu amigo. Cara, vem trabalhar comigo, eu te ensino esse novo mundo. Eu já fiz essa transição antes, ele fez essa transição há 18 anos. Interessante. Você vai dar certo, você tem o perfil, você vai gostar, preciso de alguém como você do meu lado. E aí isso ajudou a acelerar essa transição. Só que para fazê-la, eu fiz de uma maneira muito estruturada. Porque você vai falar, pô, você está aqui dando aula, o que tem a ver com ser consultor, né? Porque eu olhei os professores que me deram aula no exterior. O que esses caras todos de Kellogg, Cambridge fazem? Eles são professores, consultores, palestrantes. Por quê? Porque estar na academia me recicla de conhecimento o tempo todo. Para dar uma aula, eu tenho que estar sempre mais preparado com o aluno no possível. Então, ontem eu passei quase 8 horas estudando. Algumas aulas que eu estava refazendo. E eu aproveito, óbvio, que hoje na reunião com o cliente da consultoria, logo cedo, eu já levei um framework que eu revisitei ontem. Entendeu? Então, uma coisa ajuda a outra. Então, a academia ajuda você a ser um consultor mais qualificado. O consultor ajuda você a manter o pé na prática para que você possa não só ser um acadêmico, mas ser alguém que entrega valor com essa experiência profissional aplicada, né? E aí o resto todo vem nesse mosaico. E o futuro, entendeu? você vê, assim, cada vez mais as empresas contratando consultorias para trazer esse conhecimento especialista. Eu vejo cada vez mais as empresas contratando PJ para não ter custos fixos recorrentes com encargos e poder trazer a especialização que elas precisam no ritmo que elas precisam. Se vai ser consultoria, se vai ser um formato autônomo, isso ainda está sendo constituído. E a gente fez um modelo de negócio que nós somos partners, né? Todo mundo é ex-executivo, ex-executiva, e que a gente tem disciplinas de conhecimento e atuação mais fortes. Então, dependendo do projeto, algum partner participe e aloca. Então, a gente tenta, na medida do possível, customizar em linha com essa tendência. Né? E aí virei investidor anjo, né, cara? Também. Tem que estar no ecossistema de inovação aberta, participei tanto tempo disso, então a gente criou um grupo, sempre colaborativo, sabe, Henrique? Você perguntou isso. Gente, façam carreiras com os outros, dividam seus projetos. Tem muita gente com os mesmos ideais e sonhos. Isso valores. Eu acho que é um erro muito comum que eu escuto bastante, sabe? A responsabilidade pela sua carreira é sua, né? As pessoas muitas vezes terceirizam essa responsabilidade para as empresas. Qual é o meu plano de carreira? Porra, não tem, cara. Caramba, bicho, sério, né? Então, pergunta até hoje, né? As pessoas perguntam. É. Se você delega para outro o plano da sua carreira, tudo bem, você vai executar o que o outro te mandou fazer. Que delícia. Porra. Eu acho que o que a empresa tem que passar para o executivo é uma perspectiva. Acho que é aqui que a gente pretende ir, eu acho que essa é a visão que eu vejo para o seu desenvolvimento na empresa, sabe? Eu acho que muito mais nesse sentido, mas a carreira é de responsabilidade do executivo, não é da empresa. São essas competências que precisa desenvolver, são esses valores que fomentamos, é isso aí. Acho que você tem acho que aqui você vai muito bem, aqui você tem oportunidade de melhora, perspectiva, mas o plano de carreira eu acho que é do executivo. Fernando, 1 hora, cara, passou assim voando, né? Foi maravilhoso, né? Faça as suas considerações finais, aí fale aí para a nossa audiência aí algumas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo espaço e pelo privilégio que é ser professor da Execom e da Live, né? Na Live eu também sou conselheiro, já há muitos anos, isso é um privilégio. Opa, tô vendo aqui que o pessoal da organização vai me dar um presente, ganhar uma camiseta, aí, uniformizado. Linda, hein? Vou usar para dar minhas aulas. E puxa vida, assim, muito obrigado pela gentileza. Para mim é muito melhor estar aqui
Me acrescenta muito mais do que certamente acrescenta para vocês. Eu estou muito honrado, privilegiado de fazer parte desse grupo, né? E para quem está nos ouvindo, eu acho que de tudo que a gente falou, talvez o recado principal realmente é não desistir desse lifelong learning. Nós estamos num momento que o conhecimento ele se recicla a cada 2 anos. Assim, se você faz um curso tradicional de 5 anos, uma faculdade de 4 anos, quando você se formar, 90% do conhecimento já está ultrapassado. Pelo menos, né? Então, seguir na pegada de sempre aprendizagem, de estar com profissionais de mercado como nós temos aqui na escola, né, Henrique? Jean, coordena isso de uma forma brilhante, junto com o Ângelo, que fez isso por muito tempo também, com o Thiago Baeta. São profissionais de referência no mercado, conhecidíssimos no mercado de e-commerce. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo, essa é a pegada, né? E eu acho incrível quando a gente fala de lifelong learning, principalmente quando a gente entende eu acho que uma coisa muito legal é a ideia de você se aproximar de pessoas que encurtam o caminho. Pô, cara, você pode aprender e-commerce indo lá no YouTube, batendo, digitando e tal. Mas, cara, quando você fala com o Jean, cara, é uma aula. É isso. Você bate um papo com um cara desse e o time que a gente tem por volta, sabe? Com você, com o Thiago. Cara, a gente reúne essa galera. O Vini, porra, puta galera, cara. O Gerson e tal. Você, a oportunidade de estar de bater papo com esse pessoal é incrível. Agora, posso romper o protocolo e pedir pro Mulan uma coisa, cara? Por favor. No nosso podcast, outro que a gente grava também, eu gosto de encerrar o podcast pedindo uma sugestão de uma música pra gente encerrar o podcast. Que música que você sugere pra gente encerrar o nosso podcast e eu vou colocar na nossa playlist da live? Você vai achar ridículo, mas eu vou te falar achar. A música que por muito, assim, eu vou aproveitar pra filosofar na tua pergunta. O que é? As Inimigas da Anitta? Não. Ser executivo, profissional de qualquer carreira, exige muita dedicação e em muitos momentos é muito solitário. E a música é uma forma bastante útil de, nos momentos que você estiver se sentindo pior, você que está nos ouvindo, naquele momento, tentar colocar uma música, alguma energia que vai te motivar de novo. Legal. Então, a minha música, que muitas vezes eu usei quando eu estava achando que estava no fundo, no Vale da Morte lá, né, que todo mundo passa por esses momentos, é Eye of the Tiger. Do filme do Rock. Eye of the Tiger, cara, eu sou fã do Eye of the Tiger. Olha, já veio até aqui, ó, Survival. Assim, é uma música que eu sempre que estava num momento muito crítico, às vezes eu colocava porra, só de ouvir eu já me animava. Vamos. É um gatilho até. Vamos pra cima. Então eu já coloquei na nossa playlist aqui, está lá. Não sei se a dica é boa ou não, mas acho que a música tem esse poder de tocar nossa alma e a gente precisa às vezes, de alimentos bons pra alma, né? Se a gente se seca de coisa ruim. Pada vai colocar até no final da edição, né, Pada? Joga na edição. Pode ser o hino do Voltaço também, né? Muito obrigado. Muito obrigado por ter foi vindo. Ótimo. Valeu, Fernando. Obrigado. Muito obrigado a todos. Mais um episódio do Execom Talks. Nos vemos no próximo. Nos vemos nos próximos. Segue lá a gente, compartilha. Nosso Instagram tá aqui embaixo. Valeu. Até. Insta não, o LinkedIn. LinkedIn.